Achados arqueológicos e artefatos do nosso passado podem nos trazer informações sobre a nossa história. E isso é incrível! Uma antiguidade pode representar algo valioso, não apenas em dinheiro, mas em conhecimento. Por isso, não podemos deixar de apresentar a vocês esses surpreendentes achados arqueológicos de nosso passado. Vamos conferir! Neste vídeo iremos conhecer 8 incríveis artefatos e achados arqueológicos do passado. Apoie o admirável mundo! Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Bronzes do Benin, Nigéria. Em 1897, soldados britânicos atacaram e saquearam a antiga cidade de Benin, no Império de Benin, ou Império Edo, uma parte do mundo que hoje faz parte da Nigéria. No processo, foram saqueados milhares de artefatos culturais e obras de arte, incluindo muitos belos exemplos de peças em marfim e estruturas metálicas. As peças de arte foram criadas pelos povos Edos, desde o século XIII. Em abril de 2021, uma dessas esculturas finalmente voltou para casa. É um excelente exemplo dos bronzes do Benin, uma escultura desenhada para se assemelhar à cabeça de um rei. Até agora, a peça esteve na Universidade de Aberdeen, na Escócia, depois de ter sido comprada em leilão em 1957. A universidade devolveu o artefato voluntariamente, após realizar uma revisão das circunstâncias que levaram a peça até a Europa, e considerou-as antiéticas. Outra obra de arte saqueada na cidade de Benin, uma escultura de um galo, foi devolvida em circunstâncias semelhantes em 2019, pela Universidade de Cambridge. Esperançosamente estas serão apenas as primeiras, de muitas esculturas que deveriam retornar para seu local de origem nos próximos anos. Em 2022, Oxford e Cambridge anunciaram a decisão de também devolver à África mais de 210 peças de arte de bronzes do Benin, mas devido a entraves no processo, a restituição segue ainda em andamento em 2023. Parabéns para as instituições envolvidas, que mostraram verdadeiro respeito pela história. Número 7. Relógio do Pavão Autômato, Rússia. Você encontrará o relógio do pavão no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia, embora inicialmente você possa ter dificuldade para identificá-lo como um relógio. É mais como uma série de esculturas douradas, incluindo uma árvore e vários pássaros, mas todas as esculturas aparentemente individuais fazem parte de um autômato coeso. Fazer algo assim seria um feito notável da engenharia hoje, e incrivelmente surpreendente há 200 anos, quando foi realmente construído. O relógio foi construído pelo inglês James Cox em 1777, e ainda funciona hoje. Foi vendido em 1797 para a imperatriz da Rússia, Catarina Grande, através da influência do príncipe Grigório Potemkin. O galo, o pavão e a coruja ainda se movem, e ainda cantam com seus sons mecânicos. Este é o único exemplo de robótica em grande escala do século XVIII, que não foi reparada ou reformada, e que ainda funciona atualmente, em qualquer lugar do mundo. Você tem que procurar muito para encontrar o mostrador do relógio. Está escondido num pequeno cogumelo ao lado de uma raposa, entre a folhagem metálica. Aparentemente, James Cox pretendia que toda a peça fosse uma representação da continuidade da vida. Não temos certeza disso, mas ficamos felizes em reconhecer que é uma linda obra de arte. Número 6. Talismã de Carlos Magno, França. Existem tantos mitos e lendas que cercam Carlos Magno, também conhecido como Carlos, o Grande, que é difícil saber o que é real e o que não é. Sabemos que foi uma verdadeira figura histórica, que teve muitas conquistas durante a sua vida. Ele se tornou rei dos francos em 768, rei dos lombardos em 774, e depois imperador dos romanos no ano 800. Esta bela joia, um medalhão do reliquário caroliniano, é conhecida como Talismã de Carlos Magno e teria pertencido ao grande líder, mas a conexão entre o homem e o artefato não pode ser provada, nem a veracidade do que o objeto é conhecido por conter em seu interior. Abaixo da pedra preciosa central do inestimável artefato do século IX, estão alguns fragmentos de madeira claramente visíveis. Disse que estes fragmentos vêm da verdadeira cruz, aquela na qual Jesus Cristo morreu.
Disse também que continha um fio de cabelo da Virgem Maria, embora aparentemente tenha sido perdido quando duas safiras foram substituídas por vidro esmaltado em 1804, por razões desconhecidas. Disse que foi encontrado ao redor do pescoço de Carlos Magno quando seu túmulo foi aberto em 1166, por Frederico Barbarossa, mas a primeira menção sobre este fato só aparece em 1620. Qual é a verdadeira história deste artefato? Provavelmente nunca saberemos. Número 5. Estatuetas votivas de Anavlochos, Grécia. Há vários anos, uma equipe de alunos da Escola Francesa de Atenas, na Grécia, realiza escavações arqueológicas no maciço de Anavlochos, em Creta. Eles encontraram uma grande variedade de objetos e artefatos desde o início das atividades, mas talvez nenhum tão ornamentado e interessante quanto essas pequenas oferendas votivas. A maioria das pequenas esculturas representam figuras femininas, e vêm dos períodos clássico e arcaico. As figuras que não são de mulheres tendem a ser zoomórficas, e estão espalhadas por vários grupos de sepulturas e cemitérios. O estranho destas descobertas é que toda a área já tinha sido pesquisada por Pierre Demarne em 1929, que também encontrou estatuetas votivas, e acreditava ter descoberto tudo que a área tinha para oferecer, quando terminou de escavá-la. Ou ele não cavou fundo o suficiente, ou esses estudantes foram muito mais capazes de chegar ao fundo da questão do que ele, pois belos exemplares foram encontrados. Esses diferentes tipos de oferendas eram frequentemente deixados pelas pessoas, seja como forma de dar uma bênção, ou na esperança de recebê-la. Embora sejam frequentemente vistas como bens funerários, às vezes também são encontradas nas fundações de templos e outros edifícios religiosamente importantes. A questão de por que a maioria das estatuetas nesta parte de Creta são femininas ainda é desconhecida. Número 4. Yarigana de Kaishijigata, Japão. É um clichê dizer que um mau carpinteiro culpa suas ferramentas. Há quanto tempo esse clichê existe? Bem, provavelmente pelo menos 2000 anos, e provavelmente mais. Esta ferramenta de carpinteiro lindamente bem preservada foi encontrada nas ruínas de Kaishijigata, na província de Ishikawa, no Japão, em julho de 2017. Apesar de sua aparência impecável, foi feita há pelo menos 2.300 anos, durante o período da cultura da cerâmica Yayoi. Para ser mais específico, é uma plana japonesa yarigana. Está tão bem preservada que ainda está presa ao cabo. Quando era totalmente nova, teria sido considerada uma peça de tecnologia de ponta, se me permitem o trocadilho. Kaoru Terazawa, chefe do Centro de Pesquisa Makimuku em Sakurai, diz que ferramentas como essa são o ponto de origem da indústria manufatureira japonesa. Nenhum bom carpinteiro da época teria sido visto sem uma dessas. Teria sido usada para dar um acabamento liso aos itens de madeira, principalmente para fins estéticos. Este tipo exato de ferramenta permaneceu em uso até que as planas hiragana, que ainda são usadas hoje, surgiram no século XIV. A yarigana encontrada parece ser uma versão em miniatura da ferramenta. Normalmente, uma yarigana era um instrumento de duas mãos, mas este artefato curiosamente foi projetado para ser usado com apenas uma mão. Número 3. Joyeuse, a espada de Carlos Magno, França. Já falamos sobre como Carlos Magno foi uma figura histórica fascinante. Então vamos voltar às lendas que o cercam, conferindo este próximo artefato. É conhecida como Joyeuse, e supostamente era sua espada pessoal. Ninguém pode provar a providência histórica da arma, mas o Louvre a considera suficientemente verdadeira para tê-la em exibição pública permanente. Se esta é realmente a espada de Carlos Magno, há uma grande história por trás dela. Assim como Excalibur, a espada do mítico rei Arthur da Inglaterra, disse que Joyeuse tem qualidades sobrenaturais. As lendas dizem que refletia o sol com tanta intensidade durante as batalhas, que cegava os inimigos do rei. Ela também supostamente teria o poder de proteger qualquer um que a possua, contra os efeitos de venenos. Ela até empresta o seu nome a uma cidade da região de Ardèche, onde a arma teria sido perdida e posteriormente redescoberta após uma grande batalha.
Não há registros sobre a localização de Joyeuse no momento da morte de Carlos Magno, mas disse que a arma foi usada na coroação do rei Filipe III da França, em 1270. A espada apresentada pelo Louvre é inquestionavelmente a mesma que foi usada na coroação de Filipe III. A única questão é se também é a mesma que foi empunhada por Carlos Magno, mas provavelmente nunca seremos capazes de provar isso. Número 2. Casco de Leiro, Espanha. Para algumas pessoas, o casco de Leiro é um belo capacete da Idade do Bronze, talvez usado por um antigo governante do noroeste da Península Ibérica. Para outros, é uma bacia charmosa e elaboradamente decorada, provavelmente usada em rituais. É tudo uma questão de perspectiva e crença. O artefato tem entre 2.800 e 3.000 anos, e foi descoberto acidentalmente em 1976 por um pescador, na cidade de Leiro, na Galiza, uma comunidade autônoma da Espanha. Mas o pescador não estava navegando naquele momento. Ele estava limpando um terreno na praia do Leiro, para abrir espaço para construir um novo galpão, quando bateu em uma jarra de barro grosseira, que quebrou e revelou um objeto brilhante. O lindo artefato de ouro provavelmente estava escondido há milênios. Surpreendentemente, todo o objeto foi criado martelando apenas uma única peça de ouro, e depois decorado com 6 finas faixas de círculos concêntricos mediante a técnica do repuxado. Parece elaborado demais para ser uma bacia ou tigela, mas não combina com o estilo de nenhuma coroa ou capacete conhecido na região. É um artefato único, e está agora conservado e protegido no Museu Arqueológico e Histórico da Corunha. Número 1. Ferramentas de 105.000 anos, África do Sul. A maioria dos arqueólogos sonha em encontrar algo que mude as nossas noções sobre a história humana. Mas muito poucos deles realizam este feito. No entanto, essas ferramentas e cristais podem forçar alguns cientistas a voltar aos estudos e pesquisas. Os itens foram encontrados em um abrigo rochoso no deserto de Kalahari, no início de 2021, e já deixam muitos especialistas coçando a cabeça. Isso se deve principalmente à idade deles. Por mais impossível que pareça, acredita-se que estas ferramentas tenham sido feitas há 105.000 anos. Sabemos que ferramentas com o mesmo padrão estavam sendo criadas em outros lugares da costa africana naquele tempo, mas nada da mesma época e com esse grau de sofisticação jamais foi encontrado nas regiões interiores da África antes. Desafia nossa ideia de que a vida humana, tal como a entendemos, teria surgido de um único ponto específico na costa África, e depois espalhou-se por todo o mundo. Parece agora que os humanos, em muitos locais diferentes de África, podem ter alcançado o mesmo nível evolutivo, ao mesmo tempo. As ferramentas encontradas estavam acompanhadas de ossos que apresentavam sinais de terem sido descarnados, e cascas de ovos de avestruz que podem ter sido usadas como recipientes de água. Os 22 cristais brancos de calcita não são nativos da caverna e provavelmente foram trazidos de outro lugar, mas os especialistas não têm ideia do porquê. Toda esta caverna na colina Geamorrana é agora um sítio arqueológico, à medida que os especialistas vão em busca de mais informações. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 incríveis artefatos e achados arqueológicos do passado. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!